inclusive para fazer com que esse aluno, essas pessoas que me ouvem, tanto nas minhas aulas quanto nas minhas palestras, percebam que você precisa criar uma dimensão maior das coisas, valorizar mais as coisas, inclusive a própria palavra. Se você não valoriza, você não se encanta. A linguística, para quem não estudou para o universo das pessoas que estão em outras profissões, ela observa, analisa o quê? A língua, a linguagem, sem a roupagem da língua nacional, por exemplo. Então, são os entremeios, são os bastidores das palavras, as construções, aquilo que você diz, aquilo que você desejaria que o outro entendesse e aquilo que efetivamente o outro entende. Eu trabalhei bastante com discurso, trabalhei bastante com intertextualidade, com interdiscursividade, aquilo que você acabou de falar, um gancho. Eu falei alguma coisa e você já puxou a minha palavra para criar um novo texto. Basicamente isso que a gente trabalha na área que eu atuo na linguística, que é a análise do discurso. Parafraseando uma coluna com o título que eu escrevi durante alguns anos, Entre Linhas, serve para tentar absorver a questão do uso da linguística também? Entre linhas, o vazio das palavras, o silêncio, porque quando você não diz, mesmo assim você está dizendo. Frequentemente entre os professores, quando tem oportunidade no dia a dia do jornalismo diário, impresso, de falar sobre o aprendizado ou sistemas de aprendizado, a questão da intertextualidade que você comentou é muito avaliada, de que as nossas crianças, no tempo, estão perdendo essa capacidade de pensar. Parece básico, isso é elementar, inclusive. Ao mesmo tempo, quando eu ouço como jornalista, eu assusto. Você concorda que eu acho estamos com esse problema? Então, existe esse problema, mas há solução, há soluções. Eu vejo que o trajeto da escola, tanto pública quanto a particular, precisa ser revisto seriamente. Por quê? Estou falando da minha área, né? Por quê? Nós temos uma escola que é repetitiva. Repetitiva no sentido de sempre repetindo os mesmos modelos há muito tempo. Eu vi outro dia um material de uma escola que eu conheço esse material há quase 20 anos, o mesmo material, não se inovou, não se renovou. Se dá um retoque, uma maquiagem e se continua, então fica complicado. É preciso que haja uma contextualização da palavra com aquilo, obviamente, que está acontecendo. Aí, esse jovem vai conseguir buscar essa intertextualidade, que nada mais é do que a relação que existe entre os textos. Quando a gente fala de música, por exemplo, e o jovem prefere uma música sertaneja universitária, por exemplo, quando você entende que sentido tem aquilo, você começa a perceber, ó, nós podemos até usar isso daí. Não para mostrar o que é a literatura, mas para mostrar as construções. Porque até a construção mais ruim, mais pouca coisa, ela pode servir para a gente fazer essas comparações. E aí mostrar qual é o verdadeiro texto, qual é o texto que consegue dizer. Porque o sertanejo universitário, por exemplo, ele serve para dançar ou para beber, mas não serve como literatura. No caso da música, você tem o universo que pode chamar a intertextualidade, chamar as reflexões e a música natural do dia a dia com as aliterações, as linguagens muito específicas. Sim. Mas eu tive o prazer de, como professor seu, fazer exercícios específicos disso, de tentar observar esses gêneros no dia a dia. E vamos convir, as pessoas não ouvem essas músicas com essa intenção no dia a dia quando pluga lá na sintonia normal do rádio comercial, infelizmente. Sim. Qual é a sua opinião sobre o rádio comercial? Eu acredito que o rádio comercial cumpre o seu papel junto à sociedade. A sociedade quer ouvir esse tipo de música. Os ouvintes, eles querem ouvir esse tipo de música. Então ele cumpre esse papel. Porém, seria preciso que a rádio comercial buscasse um outro tipo de elemento, colocasse de volta aquilo que é a verdadeira música, a verdadeira literatura. Quando eu falo verdadeira, no sentido de qualidade, tá? A música de qualidade,
a palavra com qualidade de volta para dentro do circuito, da programação. Porque aí cumpriria, sim, além de um papel social que é eu vou tocar aquilo que o ouvinte quer ouvir, mas também eu vou colocar, eu vou embutir nessa programação uma música de qualidade para que eu possa manter um aspecto cultural melhor para o meu ouvinte, para a sociedade. Você teve uma experiência de dirigente de rádio pública com a outra versão. O Sim. outro papel, então, da rádio pública é fazer esse inverso? Seria fazer sim, mas eu vejo que aí faz o oposto, faz o ortodoxo, que também não resolve, porque eu sou muito pragmático. Se eu tenho uma rádio comercial nas mãos e eu toco só aquilo que o ouvinte quer ouvir, eu estou fazendo um papel meio ruim. Por quê? Porque eu poderia fazer com que ele também ouvisse coisas mais qualitativas. A rádio pública, via de regra, acaba fazendo um papel que de ortodoxia, né? É só aquilo que eu acho que você deve ouvir. Eu acredito que não deva ser assim, porque tem muita coisa que não é o meu gosto enquanto programador, que você, um ouvinte de qualidade, quer ouvir também. Você faz gestão de marketing atualmente em Tupã, além de continuar lecionando para pós-graduação, que é a sua raiz da essência natural. O professor está colado em você naturalmente há muitos anos? Está muito colado. Eu gosto, inclusive, uma coisa que eu gosto, quando alguém me chama de professor, eu fico feliz, né? Se eu estiver triste, eu já fico feliz. Eu não sei se é um dom natural ou se eu fui descobrindo aos poucos. Acredito até que não seja um dom natural, porque eu achava que era muito difícil, eu achava que era uma profissão que eu nunca teria. E hoje eu tenho com facilidade, eu gosto muito, eu sou apaixonado por estar dentro de uma sala de aula, tanto que no momento em que eu resolvi não ficar mais dentro da sala de aula, seja na universidade, seja no cursinho pré-vestibular, eu passei a fazer palestras. E ser palestrante é basicamente ser professor. Palestrante em que área? Motivacional, de questões de relação, para a gente poder pegar esse viés seu? Eu comecei a trabalhar com palestras meio por acaso. Fui convidado para dar uma palestra numa semana de enfermagem, lá de Santos, em 2003, se eu não me engano. E aí eu gostei, eu achei bacana. E comecei a ser convidado por outras entidades, outros organismos, e comecei a estudar bastante humanização na saúde, acolhimento na educação, qualidade de vida, estilo de vida, desenvolvimento humano. Então eu trabalho hoje basicamente com relacionamentos humanos, com as questões não motivacionais exatamente, mas as questões de gestão estratégica, gestão pessoal estratégica. E eu acabei mirando para um outro lugar. Hoje eu trabalho com desenvolvimento humano. Você falou de qualidade humana, me veio um outro gancho aqui de abstração, sempre dentro do jornalismo. Sim. No dia a dia das empresas, relações RH, eu sei que você fez e faz muita palestra relacionada a isso. Sim. Tem alguma coisa que me incomoda, eu gostaria de saber a sua visão sobre isso, mesmo que ela seja eventualmente o inverso, que é isso que vale, fazer a provocação boa. Você passa numa obra agora de construção civil, depois do almoço, é muito frequente a gente encontrar o pedreiro cochilando depois do almoço, aquela siesta que em alguns lugares tem muitos. E houve um período, não sei se ainda o há, na questão das relações de marketing e recursos humanos, de incentivo a ter um puff lá, um lugar, um sofazinho. O ócio positivo. Você gosta da ideia do ócio positivo ou do ócio produtivo, que é um outro viés? Eu acho que é interessante. Mas eu vejo assim, a minha visão nesse sentido aí, nisso que você levantou, é um pouco contrária a essa cronologia. Eu trabalho, almoço, descanso, trabalho. Eu acho que as relações de trabalho precisam ser melhor vistas, precisam ser revistas, na verdade. Eu vejo que existe uma rigidez de cartão de ponto, uma rigidez de função, quando o foco deveria ser produção. O sujeito, quando produz feliz, quando ele produz num melhor ambiente,
ele produz obviamente melhor. Isso é óbvio, isso não precisa de nenhum estudo para mostrar isso, é óbvio, e os estudos demonstram isso. Então eu acho que esse ócio positivo, esse ócio produtivo pode permear o dia a dia, a rotina dos trabalhadores. Obviamente, com um treinamento, com uma capacitação, tanto do empresário, quanto do gestor, do diretor, quanto de todas as outras camadas ali de função que a gente tenha numa empresa. Porque às vezes existem experiências que as pessoas falam, não deu certo. Né? Não deu certo porque você não contou para ninguém como que tinha que funcionar. Então você precisa construir algo diferente, mas contar para todo mundo como que funciona. Então, senão você cria algo que ninguém sabe como que é. Seu pai era durão? Filho? Meu pai sempre, ele é muito rígido, ele é ele me ensinou essa coisa da rigidez nos processos de relação, né? E é bom, por um lado é interessante essa rigidez dele, ele é um sujeito assim, muito honesto, muito firme, muito para ele se se não é, então ele não tem meio termo. Mas no caminho eu fui aprendendo que eu não preciso ficar com tudo dele. Eu posso ficar com uma parte e incluir coisas novas. E o pai Tec é mais benevolente? Não é também. Ele também é duro, é rígido. O pai qual? Eu? Você? Ah não, pensei que fosse o meu pai. Eu estou tentando inverter. Eu sou extremamente. Eu tenho comigo uma coisa assim. Eu aprendo com todas as pessoas. Com as pessoas que demonstram qualquer tipo de qualidade ou de defeito. E até eu tenho uma situação assim, eu digo assim, tem gente que eu me espelho para fazer as coisas, né? Só que eu olho para a pessoa, penso em tudo que ela faz e faço o contrário, né? Então eu sou mais benevolente, eu sou mais tranquilo na minha relação com os meus filhos. Foi natural?